Minhas caras, meus caros, nos encontramos mais uma vez no projeto OAB 30 Dias. Vocês estão avançando, estão seguindo em frente, isso é muito importante. Eu sou o professor Gabriel Salles. Nos encontramos hoje no nosso segundo encontro para tratar a Lei 8.096 de 94, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Na aula passada nós tratamos o título primeiro, que é o título, digamos, mais extenso, mais complexo e talvez até mais importante do Estatuto. E nesse momento nós iremos tratar o título 2, o título 3 e o título 4 do Estatuto. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com o que vocês devem ter atenção no título 2 do Estatuto. Tá? O título 2 do Estatuto ele é organizado estruturalmente em 6 capítulos. Tá? O primeiro capítulo, que trata a respeito dos fins e da organização da OAB, o segundo capítulo, que trata sobre o Conselho Federal, o terceiro capítulo, que fala sobre o Conselho Seccional, o quarto capítulo, que fala sobre as subseções, o quinto capítulo, que fala sobre a Caixa de Assistência dos Advogados, e o sexto capítulo, que fala sobre as eleições e os mandatos. Tá? Então, no capítulo primeiro, que fala sobre os fins e a organização, o que é importante vocês destacarem? Primeiro, de cara no artigo 44, a finalidade pública da OAB. Né? A OAB ela é uma instituição de natureza sui generis, ela é uma instituição equiparada a uma autarquia especial, tá? Mas não é porque ela seja equiparada a uma autarquia especial que ela possua qualquer vínculo de natureza hierárquica ou funcional com outros órgãos da administração pública. Tá? Isso que eu estou falando aqui para vocês é importante que vocês notem, porque está previsto no parágrafo 1º do artigo 44. Então, esse é um parágrafo para o qual vocês devem ter bastante atenção. Tá? Voltando aqui para o caput do artigo 84, então a OAB ela possui determinadas finalidades públicas. Né? E essas finalidades elas estão previstas no inciso 1º e no inciso 2º. O inciso 1º traz uma finalidade de natureza institucional. Né? A OAB é uma instituição responsável aí pela defesa do Estado Democrático de Direito, das instituições jurídicas e outras finalidades. E o segundo, a OAB, no inciso 2º, a OAB é uma instituição responsável pela defesa de finalidades, digamos, classistas, corporativas ou de grupo. Né? A OAB é uma instituição responsável pela defesa dos interesses dos advogados e dos seus estagiários regularmente inscritos. Tá? O artigo 45, pessoal, fala sobre os órgãos da OAB. Né? Os órgãos da OAB e os seus parágrafos falam sobre a personalidade jurídica desses órgãos. Tá? É importante notar aqui que apenas um desses órgãos da OAB, que compõe a estrutura da OAB, não possui personalidade jurídica. Tá? O inciso 1º do artigo 45 fala sobre o Conselho Federal, que é dotado de personalidade jurídica. O inciso 2º fala sobre os conselhos seccionais como órgãos da OAB, que também são dotados de personalidade jurídica. O inciso 3º fala sobre as subseções como órgão da OAB sem personalidade jurídica. E o inciso 4º fala sobre a Caixa de Assistência aos Advogados com personalidade jurídica. Então vocês notem que desses 4 órgãos, apenas um, tá? que são as subseções, que estão vinculadas necessariamente aí aos conselhos seccionais. Apenas as subseções elas não possuem personalidade jurídica. Tá? Um ponto importante que cabe destacar aí nesse artigo 45, diz respeito aí no parágrafo 4º, a imunidade tributária da OAB. Né? Essa imunidade tributária decorre diretamente de um imperativo constitucional previsto no artigo 150, inciso 6º, a linha A, combinado aí com o parágrafo 4º, né? E essa imunidade, notar essa imunidade é algo importante porque a natureza das contribuições, né, da OAB, como as anuidades que estão previstas no artigo 46 como uma forma de arrecadação, essas anuidades elas não possuem um caráter tributário, né? O que faz com que o pagamento dessas anuidades ela seja obrigatório, até mesmo para que a OAB consiga cumprir essas finalidades públicas que são descritas no artigo 44. Tá? Então, o artigo 46, a gente tem aí os mecanismos de arrecadação da OAB, né, as contribuições, a exemplo das anuidades.
os preços de serviços, outra forma de arrecadação, e aí a gente tem, por exemplo, os preços de serviços como registro dos atos constitutivos de um escritório, como a realização de inscrições principal, suplementar, emissão de certidões, tá? E as multas que são cobradas aí nas hipóteses de cometimento de infrações disciplinares, tá? Então, esses são mecanismos de arrecadações necessários à manutenção das finalidades do OAB. O capítulo 2 vai tratar do Conselho Federal e o que é que vale a pena vocês focarem aqui nesse capítulo 2. Primeiro, o artigo 54, que traz o rol de competências do Conselho Federal. São 20 incisos, seria muito exaustivo trabalhar de maneira individualizada cada um deles aqui, não é possível realizar isso nesse momento, então é preciso que vocês se dirijam ao artigo 54 para poder fazer uma leitura detalhada e atenta das competências do Conselho Federal. Tá? Além disso, o artigo 51 também é outro artigo importante de ser lido, né? Porque ele primeiro estabelece a composição do Conselho Federal, uma composição que será formada pelos conselheiros federais e pelos ex-presidentes do Conselho Federal. Mas mais importante do que essa composição, é importante vocês notarem aí no artigo 51 o que diz o parágrafo 2º, o parágrafo 3º e também aí o artigo 52, né? Que são as situações nas quais, nas sessões do OAB, nas sessões do Conselho Federal do OAB, quem poderá se manifestar com direito à voz, mas sem voto. Então, o parágrafo 2º, parágrafo 3º e o artigo 52 tratam dos casos daqueles que nas sessões do Conselho Federal do OAB podem se manifestar com direito à voz, mas sem direito a voto, certo? Além disso, o artigo 55 desse capítulo 2º trata sobre a composição da diretoria do Conselho Federal, tá? E prestem atenção aqui nessa composição, porque essa composição ela se repetirá no artigo 59, né? Quando formos falar sobre a composição da diretoria dos conselhos seccionais e também na estrutura da diretoria das subseções no artigo 60, parágrafo 2º, né? Então, que estrutura é essa da diretoria? A diretoria do Conselho Federal, a diretoria do Conselho Seccional, no artigo 59, e a diretoria das subseções, no artigo 60, parágrafo 2º, será composta por presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário-geral adjunto e um tesoureiro, certo? Vocês notem que essa estrutura, né, desses 5 membros, ela será igualmente repetida. Aí, quando a gente vai para o capítulo 3, quando a gente passa a tratar mais especificamente sobre o Conselho Seccional, de novo, no artigo 58, façam a leitura dos 18 incisos que tratam sobre as competências do Conselho Seccional, certo? No artigo 56, repetindo a mesma estrutura do capítulo anterior, a gente vai ter a composição do Conselho Seccional e aí, mais uma vez, atenção, no parágrafo 1º, no parágrafo 2º e no parágrafo 3º do artigo 56, a gente terá as situações daqueles que podem se manifestar nas sessões do Conselho Seccional apenas com direito à voz, mas sem direito a voto. O capítulo 4 tratará das subseções e logo no caput do artigo 60 a gente compreende o porquê das subseções não possuírem a personalidade própria, como já falado anteriormente, né? E elas não possuem, as subseções não possuem personalidade jurídica própria porque elas estão subordinadas aos conselhos seccionais respectivos. E essa subordinação, nos termos dos parágrafos do artigo 60, deve ser a razões diferentes, né? O parágrafo 1º fala sobre uma subordinação de natureza territorial, o parágrafo 5º fala sobre uma subordinação de natureza orçamentária, o 6º sobre uma subordinação relacionada a questões de autonomia, e o artigo 61 explica uma subordinação em razão da competência, né? As competências das subseções são definidas pelos respectivos conselhos seccionais, né? E aí vale a pena vocês darem uma lida individual ao artigo 61, que traz um rol de apenas 4 incisos com as competências das subseções, né? O capítulo 5, pessoal,
trata sobre a Caixa de Assistência dos Advogados, e o artigo 62 vai falar sobre as finalidades dessa Caixa de Assistência. De uma maneira muito direta e óbvia, né? As finalidades da Caixa de Assistência é garantir a assistência dos advogados, né? Vocês poderão, a partir do momento que vocês forem estudar, perceber que esse artigo 62 ele é composto de alguns parágrafos, né? Dentre os quais eu considero o primeiro, o segundo, o quarto, o sexto e o sétimo os mais importantes, né? E por que os mais importantes? Primeiro, porque fala sobre o início da personalidade jurídica da Caixa de Assistência dos Advogados. O segundo, porque fala da possibilidade da Caixa de Assistência dos Advogados estabelecer uma seguridade suplementar para os advogados. O parágrafo 4º, porque fala sobre a composição da diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados. O parágrafo 6º, porque fala do sistema de divisão de receitas das anuidades dos conselhos seccionais com a Caixa de Assistência dos Advogados. E o parágrafo 7º, porque trata dos casos das hipóteses de intervenção na Caixa de Assistência dos Advogados, certo? Para finalizar o título 2, o capítulo 6º trata das eleições e dos mandatos, né? O artigo 63 traz as regras relacionadas às eleições, né? As eleições devem ser realizadas na segunda quinzena de novembro do último ano do mandato, deve ser realizada em cédula única, em votação direta, e apenas os advogados regularmente inscritos podem participar. Aqui cabe uma nota contida no parágrafo 1º do artigo 62, que é a nota da obrigatoriedade da participação dos advogados regularmente inscritos nas eleições do AB, né? Então, ou seja, a participação ela não é facultativa, ela é obrigatória. O artigo 64 fala o requisito para que uma determinada chapa seja declarada vencedora. Essa chapa precisa obter a maioria válida dos votos, né? Os parágrafos 1º e 2º do artigo 64 tratam das regras de composição dessas chapas, certo? O artigo 65 fala do tempo de duração desses mandatos, né? Os mandatos eles são trienais, terão duração de 3 anos e, em regra, eles iniciam no primeiro ano seguinte à eleição, né? Por que, em regra, no primeiro ano seguinte à eleição? Porque o Conselho Federal, as eleições do Conselho Federal, obedecem não à regra do artigo 65, mas à regra do artigo 67, do caput do 67, né? Ou seja, nas eleições do Conselho Federal, o mandato ele terá início no dia 1º de fevereiro do ano subsequente, e não no primeiro dia do ano seguinte à realização das eleições, tá? E no artigo 66 a gente tem aí as hipóteses relacionadas à extinção do mandato, certo? Então, essas são as ideias gerais contidas nesse título 2º do nosso Estatuto. O título 3 do Estatuto ele é destinado a regular o processo no OAB, né? Esse processo no OAB ele está disciplinado entre os artigos 68 a 77. Né? E esse título 3, ele estruturalmente divide-se em 3 capítulos. Né? O primeiro capítulo destinado a tratar o tema das disposições gerais, o segundo capítulo destinado a tratar o tema do processo disciplinar e o terceiro capítulo destinado a tratar os recursos. O que é que eu acho importante de vocês notarem, estudarem nesse título 3? No capítulo 1, a ideia ou a noção de que as normas que tratam do processo no OAB, elas possuem aplicação subsidiária de outras normas, né? Como a legislação contida no Código de Processo Penal e a legislação contida no Código de Processo Civil e outras normas de natureza administrativa, né? O CPP aplicado para o julgamento de processos disciplinares no âmbito da OAB e o CPC e as normas administrativas aplicando-se subsidiariamente a outros processos no OAB. E por que o Estatuto do OAB fala sobre essa aplicação subsidiária? Porque o Estatuto ele precisa se remeter, fazer referência a garantias constitucionais que estão previstas no artigo 5º. Né? O artigo 5º 35 que fala sobre um juízo imparcial e o artigo 5º inciso 55 que fala sobre o direito ao contraditório e à ampla defesa. Né? Então, essas normas que são aplicadas subsidiariamente, elas trazem outras garantias protetivas aos advogados que não estão necessariamente previstas dentro do Estatuto. Tá? O artigo 69 ele vai falar sobre os prazos dentro do processo no OAB, né, prazo para se manifestar, prazo para poder apresentar recurso, e os prazos são comuns, um prazo de 15 dias. Agora, vale a pena vocês terem atenção
aos parágrafos 1º e aos parágrafos 2º, porque os parágrafos 1º e o parágrafo 2º trazem regras de contagem de prazo diferentes. O parágrafo 1º traz uma regra de contagem de prazo contando-se o primeiro dia útil após a juntada do AR, do aviso de recebimento aos autos, e o parágrafo 2º trazendo a contagem desses 15 dias a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação. Então, tenham atenção, porque esse prazo de 15 dias é contado de maneira diferente, a depender das situações descritas no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Vale a pena destacar também, aí já passando para o capítulo 2º do título 3, que no artigo 70 a gente tem as situações que tratam a respeito do jus puniendi, ou do poder punitivo no âmbito da OAB. Esse jus puniendi, em regra, obedece à ideia de uma competência territorial. O processo na OAB ele será processado na base territorial onde a infração foi cometida, salvo se a infração tenha sido cometida perante o Conselho Federal. E aí o processo ele será aplicado não no estado onde a infração foi cometida, mas na sede do Conselho Federal, que é lá em Brasília. Tá? O parágrafo 1º, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 70 trazem disposições importantes que complementam o caput. O parágrafo 1º, porque fala sobre a autoridade competente para julgar esse processo de infração, que seria o Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional respectivo, onde a infração foi cometida. O parágrafo 2º fala sobre a necessidade de comunicação ao Conselho, onde o advogado que cometeu a infração possui inscrição, e o parágrafo 3º fala sobre a conclusão, o prazo de conclusão do processo disciplinar, que não pode ser superior a 90 dias. O artigo 72 tratará sobre as situações de início do processo. E aí o artigo 72, é importante que vocês notem isso, destaquem, fixem na mente de vocês, que o artigo 72 traz duas hipóteses diferentes. Tá? A primeira é o início do processo por ofício e a segunda por representação do interessado. Aqui vale uma dica, pessoal, que eu acho importante. Quando vocês estiverem estudando essa parte do início do processo disciplinar da OAB, vocês façam uma leitura conjunta com o novo Código de Ética e Disciplina, ali entre os artigos 55 a 69, tá? Mais especificamente o artigo 55 a 56, porque o artigo 55 do novo Código de Ética e Disciplina vai disciplinar o início do processo por ofício e o artigo 56 vai disciplinar o início do processo no OAB por representação do interessado. Seja por ofício ou seja por representação do interessado, é importante destacar que o processo no OAB veda o anonimato, então o anonimato não é possível, tá? Sendo garantido o sigilo da tramitação do processo até o fim do processo, até a conclusão do processo, certo? Em todo caso, como eu já falado, como decorrência da necessidade de observação de garantias constitucionais, é garantido aí no artigo 73, parágrafo 1º, salvo engano, o direito de ampla defesa das partes envolvidas. Tá? Então, essas são as características gerais que eu preciso que vocês notem no artigo 72. O artigo 73 trata das garantias aos advogados infratores, aos advogados que supostamente cometem uma infração disciplinar no âmbito do OAB. E no capítulo 3º, no artigo 75, a gente tem as situações de legitimidade ativa recursal, tá? E no artigo 77 já aí a característica, os efeitos dos recursos que possuem efeitos de natureza suspensiva, certo? Então essas são as características gerais desse título 3 que eu preciso que vocês guardem em mente. Fechou? Vamos passar agora para o título 4. Pois bem, pessoal, nós chegamos nesse momento à etapa final de nosso estudo do Estatuto da Advocacia, da Lei 8.906/94. E nesse momento a gente vai analisar o título 4, que cuida das disposições gerais e transitórias. Essas disposições gerais e transitórias, elas estão previstas no Estatuto entre o artigo 78 ao artigo 87 do Estatuto. E essas normas, elas cumprem determinadas funções e possuem determinadas características. Elas, de um lado, cumprem a função de serem normas de direito intertemporal, porque ela estabelece as regras de transição entre as normas éticas que estabeleciam os direitos e deveres dos advogados e da atividade advocatícia no estatuto anterior ao atual estatuto.
tá? E as regras éticas e os direitos e obrigações desse estatuto, né? Então, nesse sentido, as disposições gerais e transitórias do estatuto atual, elas cumprem a função de complementar o sentido das normas gerais anteriores que foram trabalhadas na aula passada e na presente aula aqui com vocês. E, como eu dito, elas possuem algumas características em relação ao todo do texto, né? Características essas que estão relacionadas à sua independência, ela tem uma independência em relação à parte geral do texto, elas podem ser revogadas a qualquer tempo, sem prejuízo do texto das normas anteriores, elas cumprem a função de operacionalizar o sentido geral das normas anteriores que foram tratadas no presente estatuto, e, sobretudo, elas visam proteger direitos adquiridos, tá? Daqueles que estavam sobre a égide do estatuto anterior nesse processo de transição para o atual estatuto. Uma das características mais importantes que vocês vão encontrar nessas normas gerais e transitórias está prevista logo lá no artigo 78, quando o artigo ele estabelece a diferença entre o estatuto e o regulamento, né? O Estatuto da Advocacia aí como uma norma geral destinada a criar, modificar, extinguir direitos e obrigações, né? Direitos e deveres, e o regulamento como uma norma especial que vai delimitar esses direitos e obrigações e definindo competências. Então, o regulamento geral da OAB foi criado a partir do presente estatuto, né? E criado por quem? Quem tem a competência, ou quem teve, no momento passado, a competência para criar esse regulamento geral da OAB? O Conselho Federal. Tá? O Conselho Federal foi aquele que teve essa competência, né? Esse procedimento de criação está previsto também dentro do artigo 78, foi previsto no artigo 78, como um procedimento no qual pelo menos 2/3 das delegações deveriam deliberar sobre um novo regulamento, e dentro de um prazo de 6 meses contados da publicação do presente estatuto, certo? Isso é algo de partida que é importante vocês notarem e gravarem para estudo. Uma das funções das disposições gerais e transitórias é realizar a proteção de direitos adquiridos. Mas direitos adquiridos de quem? Bom, o artigo 79, 83 e 84 dessas disposições trazem alguns exemplos. O primeiro deles, o artigo 79, fala expressamente que o regime jurídico de trabalho dos servidores do OAB será um regime jurídico seletista. Por que se fala isso? Porque anteriormente, com base na Lei 8.112 de 1990, os servidores da OAB eles tinham um regime jurídico equiparado ao regime jurídico dos servidores civis da União, das autarquias e das fundações federais. Então, nesse processo de transição, foi dado aos servidores que trabalhavam no OAB anteriormente ao presente estatuto a opção de se manter no regime jurídico anterior, o regime jurídico equiparado ao dos servidores civis da União, das autarquias e das fundações, ou se eles queriam migrar para o atual regime jurídico seletista. Então esse é um exemplo. Um outro exemplo é trazido no artigo 83, quando o artigo 83 traz a possibilidade dos membros do Ministério Público anteriormente a 1988, de manterem a sua condição simultânea de advocacia e pertencimento aos quadros do Ministério Público. Então, os membros que anteriormente à presente ordem constitucional atuavam também como advogados, eles não se enquadrariam dentro das restrições atuais do presente estatuto. E o artigo 84 trata da situação, naquele momento, de dispensa de exame da ordem aos estagiários, né, que dentro de um prazo de 2 anos cumprissem lá os requisitos que são estabelecidos no caput do artigo 84. Né? E por que o artigo 84 fala sobre essa dispensa desse exame da OAB? Porque
Antes do presente estatuto, antes da Lei 8.096 de 94, o exame da OAB ele não era obrigatório, né? Então, nesse momento de transição do antigo estatuto para o presente, foi garantido aos estagiários já inscritos nos quadros da ordem essa faculdade, esse direito. Tá? Então, são 3 exemplos aí contidos no artigo 79, 83 e 84. E vale destacar, por fim, também aqui com vocês, o artigo 80, né, do Estatuto, que trata a respeito das conferências, né, as conferências que estão tratadas lá entre os artigos 145 a 150 do Regulamento Geral do AB. E essas conferências elas têm uma característica importante, né, de servirem de base de estudo e debate de questões e problemas relacionados às finalidades da OAB, e também servem como um momento de congraçamento, um momento de encontro entre os advogados, certo? Então, essas são as normas, os dispositivos para os quais eu chamo a atenção para que vocês estudem antes de realizarem sua prova.